Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Então nós estamos no módulo controle de estoque. E o tema da aula de hoje é conferência quantitativa e qualitativa, que nós vamos falar um pouquinho. Então, a primeira fase nós até já abordamos na aula passada sobre a eficiência do almoxarifado, que a primeira fase era a entrada e as entrada de materiais, né? De materiais no estoque. E agora a segunda fase é a conferência quantitativa. É a atividade que verifica se a oportunidade declarada pelo fornecedor na nota fiscal corresponde à efetivamente recebida. Portanto, típica de contagem, devendo-se optar por um modelo de conferência por acusação, no qual o conferente aponta a quantidade recebida, desconhecendo a quantidade faturada pelo fornecedor, conhecida como o princípio da contagem cega, a confrontação do recebido versus faturado. É efetuada da posteriori por meio de regularizador, que analisa as distorções detectadas e providencia recontagem, a fim de se dirimir as dúvidas constatadas. Então, essa segunda fase é a referência da quantidade. Então, como foi citado ali, como se fosse uma conferência cega, que é, ou seja, é por cima, é da quantidade, né? No caso da quantidade de volumes, tal, então é quanto a quantidade. Dependendo da natureza dos materiais envolvidos, esses podem ser contados utilizando um dos seguintes métodos. Então, os métodos que são utilizados para fazer essa contagem, ou seja, essa conferência quantitativa. Manual. Para caso de pequenas quantidades. Então, uma pessoa vai e conta, né? No caso, quando são pequenas quantidades. Por meio de cálculos para os casos que envolvem embalagens, padroniza com grandes quantidades. Por meio de cálculos também, né, quando é grande quantidade, que envolvam embalagens padronizadas. Por meio de balanças contadoras pesadoras para casos que envolva grande quantidade de pequenas peças, como parafusos, porcos, arruelas, né? E etc. Pesagem para materiais de maior peso ou volume. E a pesagem pode ser feita com um veículo transportador sobre as balanças rodoviárias, né? Que alguém já deve ter visto. Ou ferroviárias, caso que o peso líquido será obtido por meio da diferença entre o peso bruto e a tara do veículo. E a medição. Em geral, as medições são efetuadas por meio de trenos. Então, essa é como é feita a conferência quantitativa. Vai depender da natureza dos materiais, ou seja, dos produtos, para estar fazendo essa conferência. A terceira fase é a conferência qualitativa. Então, no caso lá do primeiro, era da quantidade, agora da qualidade, né? A atividade, também conhecida como inspeção técnica, é da mais alta importância no contexto do recebimento de materiais, uma vez que visa garantir a adequação do material a fim de que se destine. A conferência qualitativa visa garantir o recebimento adequado do material contratado pelo exame das características dimensionais, das características específicas e das restrições da especificação. Então, essa da qualidade. Então, visa garantir a qualidade, né, do recebimento do produto, ou seja, do material contratado,
pelos exames dimensionais, pelas características específicas e das restrições e da especificação do produto, ou seja, do material que está sendo feita a conferência. A quarta fase, a regularização. A regularização caracteriza-se pelo controle do processo de recebimento, pela confirmação da conferência qualitativa e quantitativa, por meio do laudo da inspeção técnica e da confrontação das quantidades conferida versus faturada, respectivamente, para a decisão de aceitar ou recusar, e finalmente pelo encerramento do processo. Então, essa quarta fase da regularização é de todo esse processo, né? O processo do recebimento, da conferência da qualidade do produto, da quantidade, por meio do laudo de inspeção, pela técnica de confrontação da quantidade conferida versus a faturada. Então, essa é a fase de regularização, ou seja, de ver se está tudo correto. Os documentos envolvidos nessa regularização. Então, para essa regularização, tem a nota fiscal, o conhecimento do transporte rodoviário de carga, o documento da contagem efetuada, o parecer da inspeção contida no relatório técnico de inspeção, a especificação da compra, os catálogos técnicos e os desenhos. Então, esses são os documentos que é feito a quarta fase, que é a fase da regularização, né? A nota fiscal, principalmente, que é um dos principais itens do produto para poder fazer essa conferência. O processamento dará origem a uma das seguintes situações: a liberação do pagamento ao fornecedor, se tratando de material recebido sem ressalvas, a liberação parcial do pagamento ao fornecedor, a devolução do material ao fornecedor, a reclamação de falta ao fornecedor e a entrada do material no estoque. Então, esse processamento que dá origem a essas situações, né? Ou fazer a liberação do pagamento para o fornecedor, ou a liberação parcial, ou a devolução do material ao fornecedor, se não tiver de acordo com todas aquelas conferências que nós citamos. Aí tem a reclamação também da falta do fornecedor, né? Ou seja, da falta do material, para estar todo esse processo para dar na entrada no material no estoque. A devolução ao fornecedor. Quando constatada irregularidade insanável, providencia-se a devolução dos materiais com defeito ou em excesso ao fornecedor, acompanhados da nota fiscal de devolução emitido pela empresa compradora. Deve-se atentar para o prazo decadencial das devoluções, que é até 10 dias, a contar do recebimento expirado. Esse prazo, e não devolvida a mercadoria, o fornecedor poderá executar a duplicata, caso não seja paga em seu vencimento. A devolução pode ocorrer também quando é detectada alguma falha por deficiência da matéria-prima, como não cumprimento à especificação metalúrgica. O fornecedor será acionado para que o primeiro plano repor o material em questão e, em seguida, se for o caso, ressarcir os prejuízos causados. Então, essa fase de devolução ao fornecedor, ou você devolve toda a mercadoria com a mesma nota fiscal, que até nós já vimos, especificando atrás por que está devolvendo, ou você
devolve depois de um prazo até uns 10 dias, emitindo a própria nota fiscal. Porque se você não devolver essa mercadoria e não pagar, tem as duplicatas e as duplicatas podem ser executadas. Então, essa fase da devolução ao fornecedor é uma fase muito importante que tem que ficar atento.